Com a missão de oferecer serviços de elevado padrão de qualidade nas áreas de contabilidade, fiscal, trabalhista e legalização de empresas, foi criada há 50 anos a Arriva Bene Contabilidade em Arthur Nogueira. O escritório iniciou as atividades em 1965 e construiu uma história sólida e de sucesso no município berço da amizade. Hoje, o programa Nogueirense de Sucesso entrevista Adriana Silva Rivabene, proprietária que acompanhou todo o crescimento da empresa em Arthur Nogueira. Confira! A Rivabene nasceu em 65, com meu pai já sendo escriturário. Aí depois veio o meu tio, o Atílio Rivabene Júnior, que formou uma sociedade com o meu pai. E lá eles continuaram tocando o escritório de contabilidade. Aí veio a proposta do meu tio ser prefeito da cidade. Aí ele pleiteou o cargo, conseguiu, aí ele não podia mais tocar o escritório. Aí meu pai ficou sozinho, aquele chamado guarda-livro que existia antigamente. Aí veio uma lei, acho que em 77, por aí mais ou menos, que não podia mais ser guarda-livros, que tinha que ter um responsável técnico. Foi quando meu pai procurou o Dair Berne. E aí ele fez sociedade com o primo dele. E eu já comecei a trabalhar no escritório desde os 11 anos, porque não foi muito assim uma escolha minha, não. Foi assim, você precisa trabalhar, você precisa ajudar e você vai. Então eu estudava de manhã no colégio e depois do almoço eu ia para o escritório. Mas eu fui pegando gosto por aquilo. Aí eu vim fazer parte da sociedade, eu me formei em 79 e vim fazer parte da sociedade acho que em 81. Quando a gente casou, eu e meu marido, nós casamos, o Edson, né? Aí nós casamos e ele veio fazer parte da sociedade. E com a inovação dele, a cabeça dele era diferente, ele vinha de uma empresa que ele trabalhava em Paulínia, uma empresa grande e tudo, aí foi que começou a crescer o escritório, mudar bastante coisa, mudamos o móvel, mudamos o lugar, umas 3, 4 vezes o lugar, porque a gente era de prédio alugado, e às vezes a pessoa pedia o prédio, aí você tinha que sair, pegar tudo aquilo nas costas e ir para outro lugar. E aí foi indo, até que daí a gente construiu o próprio prédio que está até hoje, reformando, aumentando, fazendo, mas está até hoje. Então, pra gente é uma alegria muito grande, porque é difícil uma empresa, principalmente no interior, tudo fazer 50 anos de idade. A gente que trabalha com contabilidade, você vê que hoje a maioria das empresas termina muito rápido. Ela nem começa e já termina, ou no máximo aí alguns anos ela já não dá mais certo, muda de dono e assim vai. Então pra gente é um orgulho muito grande saber que começou essa sementinha lá com meu pai, lá atrás. Aí depois eu entrei, me apaixonei pela profissão, fui atrás de estudar ela, fiz, mas também eu nunca me conformava de não ter um diploma de contadora, eu era só técnica em contabilidade. Aí eu entrei na faculdade aos 44 anos, fui fazer contabilidade. Em 2007 eu me formei como contadora. Então, para mim que já está numa terceira geração, é super satisfatório isso, né? Vou viver mais 50 anos ainda. Com certeza. Espero viver mais 50 anos para poder tocar o escritório. Olha, concorrência, eu vejo assim. Às vezes, a sua própria concorrência está dentro de você mesmo. Esse é o jeito que eu tenho de ver. Porque se eu for começar a pensar que, porque o outro escritório faz mais em conta, porque o escritório faz isso, ou faz aquilo, ou o meu faz isso, faz aquilo, é muito complicado. Então, eu acho que às vezes a concorrência está dentro da gente mesmo. Quando você vê uma concorrência ou alguma coisa assim, você tem que mostrar o seu serviço, você tem que valorizar aquilo que você faz, fazer com competência e mostrar para o seu cliente aquilo que você está fazendo. É uma pena que não tenha mais profissionais nessa área, tipo assim, numa presidência da república, num governo estadual, federal, para ter mais contadores para ajudar a fazer a coisa um pouquinho melhor, sabe? Porque eu acho que se tivesse mais profissional nessa área, não tava do jeito que tá as coisas hoje em dia no nosso país.
Eu procuro fazer tudo o que eu faço da melhor maneira possível, sempre procurando a atualidade. Então eu acho que o meu diferencial é procurar fazer as coisas certas, no tempo certo e da melhor maneira possível, sempre com dedicação, com ética profissional, com acolhimento do cliente. Eu presto muito assim atenção no cliente, porque na verdade eu também sou funcionária. Por mais que eu tenha um escritório de contabilidade, eu sou proprietária do escritório, mas eu não deixo de ser funcionário dos meus clientes. Porque eles que me pagam, é eles que me dão o meu sustento. Então eu também sou funcionária deles para prestar o serviço deles. A única diferença é que eu não presto serviço para eles dentro da empresa deles. Então eu tenho o meu escritório de contabilidade que presta serviço, mas na verdade eu também sou funcionário deles, então eu deveria constar lá na folha de pagamento deles. Por isso que eu falo que honorários é um custo e não uma despesa. Claro que todo mundo passa dificuldade. Eu acredito que todo mundo passa, em todas assim, carreiras, em todos os tipos de comércio, todo mundo por um problema ou outro passa dificuldade. Mas eu não posso dizer para você que eu tive dificuldade. Eu sempre, graças a Deus, eu consegui assim dar a volta por cima e então não tive assim falar para você, o momento X foi muito dificuldade. Teve muita dificuldade sim na época daquela inflação louca. Porque daí o que acontecia? Você cobrava um serviço, por exemplo, no dia 1º do mês, aquele mesmo serviço no final do mês já tinha triplicado de preço. Então, o que você tinha feito no começo do mês, você não conseguia com aquele dinheiro comprar, por exemplo, no mercado uma mercadoria que já tinha subido 3 vezes mais. Então, esse foi bastante assim difícil, essa correção que teve no dinheiro. Como todo mundo está dizendo que está em crise, então a maioria das pessoas também estão em crise. Alguns realmente estão em crise, porque você vê que o faturamento diminuiu, por exemplo, o número de funcionários, às vezes até o ramo da atividade a pessoa precisou mudar, porque aquilo que ela fabricava, ou fazia, ou vendia, não está mais tendo ramo, principalmente com essa entrada de produto da China, não está tendo muito ramo para ela, então ela teve que procurar um outro tipo de atividade para poder fazer. E agora, com essa história da crise desse ano, então todo mundo entrou em crise. Mas eu não acredito que todos estão em crise, não. Eu acredito que uma boa parte esteja. Está difícil para todo mundo, como está difícil para a gente também. Que a gente está tendo baixa de empresa, está tendo dificuldades em recebimento. Então, a gente nota isso, mas a gente está levando da melhor maneira possível, conversando, dialogando com os clientes, vendo o que pode ser feito, e dessa forma a gente está conseguindo levar. Naquele programa que teve na televisão agora esses dias do Fantástico, onde o patrão tomava o lugar de funcionário para trabalhar também, para ver como que era, uma das pessoas que estava ensinando o serviço para o patrão disse para ele o seguinte: tudo que você for fazer, faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus. Ninguém faz para Deus mais ou menos. Todo mundo faz o melhor possível. Então, se você fizer o seu serviço aqui como se você estivesse fazendo para Deus, tudo vai dar certo. Então, para mim, essa frase tocou, apesar de estar com eu já tenho 44 anos de serviço, mas eu achei que essa frase cobriu todas as outras que eu tinha como em mente de dedicação, disso, daquilo para trabalhar. Essa vai ficar para sempre. Uma empresa que for, qualquer tipo de empresa, menos contabilidade, que essa eu vou falar à parte, eu daria o seguinte conselho: procure saber onde você vai montar, qual o local que você vai montar, se você fez uma pesquisa naquele local que você está querendo, se já não tem o mesmo ramo, se vai ter como você vender aquilo que você está querendo propor ou fabricar, se vai ter comércio, quem vai ser os seus clientes, possíveis clientes, para diluir aquela mercadoria que você vai fazer.
Se tudo isso tiver estudado, tiver planejado, tiver certinho, abre a empresa. Se você não pensou em nada disso ainda, comece a pensar antes de pensar em abrir a empresa. Isso seria para empresas de todos os ramos. Agora, se fosse para você abrir um escritório de contabilidade, eu diria para você o seguinte: abra, desde que você tenha responsabilidade, você comece trabalhando com ética, você comece tendo, no mínimo, uma pessoa que vá ser responsável pela contabilidade, pela escrita fiscal, pelo departamento pessoal e pela abertura de empresa. Se você tiver tudo isso, tiver um bom software para trabalhar com todos esses setores, aí você abre que você vai ter sucesso. Agora, abrir uma empresa de contabilidade, tipo, sozinho, e fazer tudo isso que eu falei sozinho até começar a crescer, não abra. É muito difícil. O custo é grande e você vai levar no mínimo aí uns 3 a 5 anos para ter o retorno desse serviço. Então, de preferência, você estude antes, vê tudo isso, faça uma sociedade, ou se você tiver capital para conseguir todos esses funcionários nessas áreas, que forem funcionários bons nessas áreas, abra que você vai ter sucesso. O segredo do meu sucesso, eu acredito que sempre foi trabalhar com amor na profissão. Eu amo o que eu faço. Até muito tempo atrás, os meus filhos tinham mania de falar assim: mãe, você pensa mais no escritório do que na nossa casa. Então, eu não acredito, a minha casa, no caso, foi uma extensão do escritório. E não o escritório, uma extensão da minha casa. Porque a minha vida inteira eu trabalho em escritório de contabilidade. Então, eu tenho, assim, esse amor pela profissão, amo o que faço, gosto demais. E sempre procurei trabalhar com ética, dedicação, com qualidade do serviço que eu presto para os funcionários, qualidade do local que eu trabalho para os funcionários, para os clientes também. Sempre procurei dedicar a maior atenção para eles. Então, eu acho que tudo isso é receita de sucesso. Você trabalhar com fé, com coragem, com dedicação, tudo isso é receita de sucesso. Eu acredito assim, que como no caso, para mim já não está mais 50 anos, porque infelizmente eu não vou conseguir chegar nessa idade. Apesar de ser da família Rivabene, que todos vivem no mínimo uns 85 anos, eu gostaria de viver até um pouco mais. Mas como a gente sabe que isso não é possível, eu gostaria demais que os meus filhos tomassem aquilo lá com o mesmo amor que eu tive sempre por aquilo, e que tocasse aquilo com a mesma dedicação, com o mesmo amor, com a mesma qualidade que eu toquei até hoje. No caso, quando eu falo eu, é eu e meu marido, porque sem ele também acredito que eu não seria ninguém nesse escritório hoje. Então, eu acredito que se eles fizerem com todo o carinho e dedicação que nós fizemos até agora, eles vão ter sucesso por mais 50 anos.